comportamento organizacional. A empresa, o IPPMG, é um hospital universitário da UFRJ. Ele é um hospital infantil que cuida de crianças. Ele já existe há mais de 53 anos. É um hospital de ensino federal. Ele não atende casos simples, ele atende casos de alta e média complexidade. E ele recebe recursos tanto do Ministério da Educação quanto do Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde. Fundo Nacional de Saúde. A primeira parte é falar sobre os funcionários, sua satisfação e motivação. No caso da satisfação dos funcionários, os funcionários da casa, que são do quadro permanente, eles trabalham de forma satisfeita, relativamente satisfeitos. E o dos extra quadro, eles trabalham de certa forma insatisfeitos. Por que essa diferença? Os funcionários da casa, eles têm uma folga por semana, eles recebem salário corretamente no dia 1º. Extra quadro não tem um dia muito certo para receber o salário, atrasa. E no caso, contribui para a insatisfação geral é que existe declaradamente uma má administração, onde você precisa de um computador para executar tarefas e você não é atendido. Você faz um pedido de material, não é atendido, demora. Você dá iniciativa a um trabalho de mudança, alguma melhoria, ela não ocorre. E isso, de certa forma, acaba criando insatisfação nesses funcionários. Aquelas perguntas do tipo, nunca muda, nunca vai mudar. Já com relação à motivação, existe um problema que o trabalho é limitado, ele é muito fragmentado, dificilmente participa do começo até o final do trabalho, envolvendo responsabilidade. E como não tem muita cobrança, existe aquela ideia de não haver um desafio. E não dá aquela motivação, como deveria ter aquela motivação, porque não há desafio. Né? Porque ouve-se muito lá assim, e se percebe, se eu trabalho eu recebo, se não trabalho eu também recebo. Quer dizer que se você trabalha, não faz muita diferença. Né? E aqui um problema aqui, nesse caso aqui, tem um princípio, tem a equidade aqui. Que às vezes o funcionário extra quadro trabalha mais do que o da casa e recebe menos. Não tem folga, o salário atrasa. E aqui, pela teoria da equidade, eles ficam insatisfeitos, desmotivados, né, nesse caso. Para Hensberg, não. Hensberg ele divide satisfação e motivação, mas na da equidade eles ficariam insatisfeitos ou desmotivados. E aqui a teoria para motivar aqui seria implantar uma teoria de fixação de objetivos, para os funcionários terem as metas deles, mas a própria instituição não tem as metas. Para um órgão superior passar essas metas para a instituição ter que bater essas metas, e também a direção também não passa essa meta para os funcionários. E no estilo de liderança, a liderança basicamente é formal, gerentes, né, eles não pensam em mudanças, controlam a rotina. O processo político está enfraquecido. Lá os diretores eles são eleitos e são médicos. E por isso ele está enfraquecido. A eleição desse ano não teve nenhum representante. Ela se estendeu. O diretor anterior ficou a pro tempore na direção até que apareceu um professor e apareceu um outro professor em oposição. Os liderados aqui eles são imaturos, eles dependem muito do gerente, no caso, né, que não se configura uma liderança estritamente. Os liderados eles são muito imaturos, então você tem que estar o tempo todo dando apoio, coordenando, e até existe uma questão da própria TCU dizer que os gerentes estão envolvidos mais em tarefas operacionais do que gerenciais mesmo, para fora da organização, para trazer melhorias e mudanças. E daqui ficou no grid, não foi feita uma avaliação, foi feito subjetivamente, mas a instituição não é orientada para resultados e tem uma certa preocupação com as pessoas mesmo. A sugestão deriva da sugestão anterior, maior orientação para os resultados, botar metas institucionais e essas metas também serem repassadas para os funcionários. Gerência e administração. As decisões são de cúpula. Existe confiança, não tem desconfiança, não existe conflito.
E sistema de recompensas não considera punições. As metas, os prazos não são obedecidos, não são tomadas as devidas providências em algumas horas e não há punição. Existe prática do reconhecimento, a instituição é muito carente de iniciativa, então quando tem um funcionário que toma iniciativa, ele é reconhecido. O sistema é participativo, ele é bem participativo, porque a direção por a direção ser exercida por médicos, eles precisam ser muito participativos. Eles buscam muita informação e essa busca em demasia de informação acaba exigindo a participação de todos na tomada de decisão. E essas decisões não são impostas. Não há coerção. E como não há punições, também não dá para você ser coercivo. Questões éticas. O ambiente é pouco transparente. Existe ouvidoria, mas ela não tem ações. O controle do estoque é baixo, existem compras emergenciais em excesso e o Instituto ainda não realiza a licitação. Tem um grupo que está trabalhando para fazer essa licitação, mas essa licitação ainda parece que vai sair agora em dezembro. A sugestão é dar mais poder para a ouvidoria. Funcionários percebem problemas e podem fazer não uma denúncia sim policial, mas uma denúncia tipo o problema está errado, está acontecendo isso, por isso que está atrasando. Aí a comissão de ética ela deveria ir nos setores para apurar por que está havendo essa negligência, por que o equipamento essencial não foi consertado, coisas desse tema. Personalidade dos líderes não foi colocado, mas os líderes geralmente são médicos pouco profissionalizados. Precisa ser colocado. Comunicação. Foi criado recentemente um informativo, ele é pouco explorado, ele aparece mais notícias assim um pouco distantes da rotina de trabalho, parece informações tem até a ver com a área da saúde, mas com o trabalho em si dos funcionários, das atividades, e essas coisas não é colocado lá, esse informativo. Existe um site, mas esse site é muito estático, não há como os funcionários se comunicarem através dele. Existe comunicação, tem um e-mail institucional, óbvio, mas não é explorado como poderia ser explorado na informação, como hoje tem o Twitter, tem outras ferramentas, não é explorado. A comunicação ascendente e descendente ela é um pouco deficitária, no sentido de um funcionário da linha da frente detecta um problema, leva para sua chefia demora a levar para a direção, e quando leva, ela leva essa detecção anonimamente, porque existe uma defesa muito grande lá do poder na instituição. A instituição alguns funcionários querem guardar o poder e dessa forma eles levam a comunicação filtrada para cima. E descendente, o diretor é de difícil acesso. E a comunicação lateral está atuando de forma informal, está gerando até um pouco de conflito, que um setor não resolve, você tenta resolver falando direto com o chefe não resolve, e de repente você comunica com o funcionário, dá uma conversinha informal, por você não ter poder, e acaba tá acontecendo algum atrito lá, um pouco de atrito no Instituto. A aprendizagem organizacional não está pronta, foi copiado e colado ali, existe agente de mudança, existe um grupo que está tentando fazer essas mudanças acontecerem, mas desenvolvimento organizacional na instituição não existe treinamento, não existe um plano de treinamento, de cursos, de nada, de incentivo, nada. Tem e é disponibilizado vagas na COPEAD para fazer um curso de pós-graduação. Mas isso ainda está muito... ainda não é algo que a instituição está tentando implantar, mas sim que foi conseguido por alguns funcionários e os funcionários estão copiando essa tentativa para fazer esse curso lá. O estresse no trabalho tem é pouco estresse, pouca cobrança, não existe metas. E os extraquadros têm um certo estresse porque eles não têm definição, eles não têm vínculo com a instituição, eles trabalham, fazem o mesmo trabalho dos que são da casa, mas por não possuir vínculo, eles não sabem como vai ficar a sua situação e eles têm um estresse, não têm estabilidade, não têm contra-cheque e isso é estressante para eles. As equipes, não há reunião das equipes, porque nesse caso as equipes são consideradas grupos. Existem várias equipes, equipe de padronização de medicamento e outras mais, que agora eu não lembro.
Mas elas não se reúnem, dificilmente elas se reúnem. Acho que por não ter líder, essa ausência de liderança. Uma sugestão é implantar equipes multidisciplinares para se reunirem com algum objetivo, para você e melhorar até essa comunicação lateral. Uma mudança, o próprio funcionário atuando nessa equipe multidisciplinar pode levar para o seu setor. Mas como para não ficar uma equipe multidisciplinar sem objetivos, aconselha-se a implantar também a gestão da qualidade, que os processos eles estão muito problemáticos do Instituto e não conseguindo implementar a mudança ainda, que está em curso. Clima e cultura, não foi colocado nada ainda, preciso de ajuda para colocar, mas a cultura é forte, os funcionários são bem antigos, já estão em período de se aposentar, então a cultura está bem arraigada, não entra funcionários novos para oxigenar essa cultura, né? Então fica essa cultura. E os funcionários que entram, eles não têm, não lembro o nome correto, depois eu vou ler, climatação, um estágio para funcionários para ele pegarem alguns valores, sem ser aqueles valores já da cultura do local. O comprometimento é dividido. Existem funcionários que se dedicam muito à instituição, pelo histórico de vida, mas existem outros funcionários que não se dedicam. É muito dividido, muito subjetivo, por não ter essas cobranças. Os funcionários eles estão livres para escolher se comprometem ou não com a instituição. E não há recompensas, muitas a mais, nem recompensa e nem punições por causa disso. Existe um processo de mudança forte, recursos que vêm do MEC, do Fundo Nacional de Saúde, da reitoria do FRJ, iam direto para a fundação, e o hospital comprava seus suprimentos através da compra direta, como se fosse um particular. Ligava para o fornecedor, ele entregava e tudo bem. Hoje, o recurso vem para o IPPMG e o hospital tem que comprar através de licitação. Não fez nenhuma licitação, compra tudo por dispensa ou inexigibilidade, ou dispensa emergencial, ou adesão, que é uma outra forma de não fazer licitação. Mas a licitação em si ela não é realizada porque não tem liderança suficiente para fazer essa licitação. Porque não depende de uma pessoa, depende de todos os setores terem representação para conseguir fazer essa licitação. Mas existe um grupo que já está fazendo essa licitação. Aqui a definição de mudança. Um dos motivos, talvez, para não ocorrer essa mudança é a divisão excessiva do trabalho. Não existe uma pessoa responsável para realizar essa mudança. A hierarquia de autoridade. O chefe se comunica com o chefe do setor. E aí o problema, às vezes, não é tratado na origem, lá na fonte. A responsabilidade é dividida e não dá para tratar o problema. Excesso de regulamentação. Num ambiente com excesso de regulamentação na área pública, se você transgride a lei, você passa a estar errado, mesmo que seja para fazer um objetivo, digamos, de valor, você vai salvar uma vida, mas naquela pressa você não observou a lei, você acaba sendo prejudicado. E de repente o paciente morreu, mas você atendeu a lei e você não responde tão profundamente. É algo que os funcionários acabam não querendo fazer inovações, a verdade é essa. Os funcionários são incentivados a não fazer nenhuma inovação. E existe lentidão no processo decisório. Muitas pessoas participam de qualquer mudança. Um funcionário passa para o chefe, que passa para o outro, que passa para o outro, pega a autorização, que desce depois tem que voltar de novo e isso torna o processo lento. As pessoas já acostumaram com essa lentidão, elas não percebem sentido de urgência, essa palavra é importante, o sentido de urgência para realizar as mudanças. Kurt Lewin manda descongelar, descongelar, mudar e depois recongelar, ou seja, você retira da estrutura, tem que ser planejada, realiza a mudança, depois que realizar a mudança, você traz para o setor e recongela aquela mudança, porque senão ela volta para o estado inicial.